Eu não sei quantos de vocês têm percebido a movimentação que está acontecendo no reino do Espírito. Deus tem me falado que Ele quer derramar um favor extraordinário sobre a igreja do Brasil. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muitos abalos no mundo do Espírito. Muitos abalos. Isso tudo que está acontecendo, que a gente está vendo e que tem muita gente encarando como uma coisa, né? Oh, ganhamos. Tudo isso está movendo principados no Brasil. E quando você está numa guerra espiritual nesse nível, você precisa alinhar a sua vida. Quantos aqui têm carro e dirigem? Você já dirigiu um carro sem alinhamento? Desbalanceado, desbalanceado, né? Sem o balanceamento das rodas. O que acontece com a roda? O carro fica desconfortável, você vai chegando a 60, 70 por hora, começa a trepidar, desgasta as rodas de maneira diferente, e isso causa um perigo muito grande de você causar um acidente, não é isso? O Cícero está aqui, ele é meu massagista, né? Eu não tenho nenhum problema de coluna, minha coluna é reta. Mas eu tenho problema de postura. Sento de um lado só quando eu vou assistir televisão. Então eu tenho um lado mais curto do que o outro. Então ele vai lá, começa a fazer a massagem, logo ele fala, ó, esse lado aqui está mais enrijecido do que o outro. E quando você começa a deixar que de alguma maneira o seu corpo fique desalinhado, o que acontece? Você começa a ter dores, você começa a ter problema até de não conseguir alongar a perna. Então viver uma vida alinhada é muito importante. E hoje eu quero dizer para vocês que nós precisamos alinhar a nossa vida ao reino de Deus. Foi isso que Deus falou comigo para que eu compartilhasse com vocês. Alinhar a nossa vida ao reino de Deus para que as bênçãos possam fluir na nossa vida. Para que a nossa vida, exemplo de um carro, flua bem em qualquer velocidade que você tiver. E Deus me fez ver 6 princípios do alinhamento com o reino. Ele me fez ver aqueles textos em que ele começa dizendo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar significa aquilo que é o mais importante. E às vezes, irmãos, a gente não consegue nem cumprir o que é mais importante. E por causa disso a vida fica uma bagunça. E o que o Senhor tem falado comigo, eu tenho discernido, tenho orado, tenho sentido no Espírito, que agora é a hora da gente alinhar a nossa vida ao reino de Deus de uma maneira extraordinária, tomar posição. Nós estamos no início do ano ainda, e Deus falou, quem se dispuser a fazer isso, vai desfrutar da abundância e do favor dele no meio dessa crise, amém? Então eu quero falar para vocês sobre um alinhamento com o reino em alguns princípios muito importantes. Mateus 6,33 é um texto muito importante, todo mundo conhece, a gente cita de cor. Vamos ler junto? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem que falou isso? Jesus. Vocês acreditam nisso? Vejam o que ele está dizendo. Em primeiro lugar o quê?
Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Vejam como já começa aí o erro. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam o eu em primeiro lugar. Em primeiro lugar o eu, depois a minha família, depois a igreja, depois Deus. Isso é uma vida desalinhada. Quando a gente fala de reino, irmãos, nós estamos falando que a Bíblia deixa claro que o nosso relacionamento com Ele não é baseado no eu, não é baseado no que eu quero. As pessoas baseiam o seu relacionamento com Deus debaixo do quê? Não, eu busco a Deus para Ele resolver os meus problemas, não é? Aí as pessoas têm um relacionamento baseado com Deus simplesmente para que Ele te dê um bom emprego, para que Ele resolva o teu problema de saúde, para que Ele resolva o teu problema quando você tiver relacionamentos quebrados. É muito difícil uma pessoa chegar diante de Deus com a consciência de dizer: Senhor, qual é o meu papel no teu reino? O que o Senhor quer para mim? A minha vida, para que ela existe? Queridos, isso é uma mudança de mentalidade. Deus me mandou dizer para você: quem colocar a sua vida à disposição, buscando em primeiro lugar o que Ele quer para a sua vida, Ele está prometendo, sabe, tudo aquilo que você necessita, eu vou acrescentar, não é subtrair, você entendeu? E nem dividir, eu vou acrescentar todas as coisas anteriores que os discípulos estavam com preocupação. Então, o alinhamento da nossa vida tem que ser a partir do reino. Quem comanda, quem dá direção, quem balanceia a nossa vida é o reino de Deus. Quando você, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo fala sobre este mesmo princípio de uma maneira diferente. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quando a gente fala na palavra santificação, todo mundo pensa em deixar o pecado na área sexual, não é? Mas santificação na Bíblia é um termo muito mais amplo do que isso. Santificar é usar como consagração específica para Deus. Santificar significa separar para Deus. Por exemplo, você compra um carro. Santificar para Deus é dizer: Deus, esse carro é teu, eu estou usando esse carro, ele não é meu. Se o Senhor quiser, eu dou. Se o Senhor quiser, eu uso. E todo uso que eu vou dar para esse carro é para o teu reino, é para a tua glória. Isso pode até incluir me levar para o trabalho, isso pode até incluir me levar para passear, mas o carro é teu. Sim ou não? O mesmo Deus, e aí Ele está dizendo: vos santifique, a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado: você é de Deus. E aí Ele diz o que mais? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele está dizendo aqui? A oração de Paulo é: eu oro para que Deus pegue a sua vida e separe para Ele. E que você, a partir de então, seja abençoado no espírito, na alma e no corpo. Qual que é a sequência, irmãos? Espírito, alma e corpo. Como é que é hoje? Hoje é corpo, alma e espírito. Primeiro eu faço o que é bom para o meu corpo. Então as pessoas se entregam para todos os sentimentos, para as vontades. Em segundo lugar, eu faço o que minha alma quer. O eu. Não se esqueça que essa é a agenda do diabo. A agenda do diabo é: eu subirei ao teu trono, eu elevarei,
me. Esse é o estilo do diabo. Mas Deus está dizendo para você, nesse ano de 2016, eu quero que você mude isso na tua vida. E o Senhor está prometendo aqui nos 2 textos que eu usei. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em primeiro lugar, você não vai buscar o teu prazer, a tua vontade. Em primeiro lugar, você vai buscar o reino do Espírito. Porque no reino do Espírito você enxerga as coisas como elas realmente são. O mundo físico, esse é completamente distante da verdade. Quem está vendo hoje, muitos estão sendo enganados pelos bandidos que estão aí. E tem muita gente acreditando. O reino do físico, irmãos, é um reino onde as coisas podem ser enganadas facilmente. No reino físico. Mas no reino do Espírito não. As coisas se revelam. Então, o primeiro lugar é o reino. Digo, o primeiro lugar é o reino. E não eu. Não importa qual seja a sua idade. Porque tem jovem que pensa, não, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Não, você estabelece a rota do sucesso a partir já da juventude. E Deus está me mandando dizer para você, sabe aquelas promessas que você fez, que você não cumpriu? São essas as promessas que estão retendo a tua bênção. Sabe quando você estava diante de um problema grave e você orou ao Espírito Santo e falou, Deus, se o Senhor me abençoar eu vou fazer isso, e o Senhor te abençoou e você não fez? É isso que está segurando a tua bênção. Nós temos que alinhar a nossa vida, irmãos. Se não alinhar, não vai fluir. O teu carro vai ser torto, vai desgastar as rodas erradamente. Deus está dizendo, nós estamos em tempo de guerra. E esse tempo de guerra é tempo de você tomar posição. Porque se tomar, vai ser abençoado e vai fluir. Se não tomar, vai ser um carro desalinhado. Tem muita gente falando, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Está aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Paulo diz que esta separação para o reino faz com que a nossa vida seja priorizada naquilo que é espiritual, emocional e físico. O inverso. O mundo é corpo, alma e espírito. No reino de Deus é espírito, alma e corpo. Amém? De maneira prática, como é que você vai saber qual é o mundo espiritual que Deus espera para você no reino, se você não lê a Bíblia? Se você não ora, se você não entende qual é o propósito de Deus na tua vida aqui. Hoje nós vamos dar alguns testemunhos sobre células, sobre ganhar vidas. A maior agenda de Deus para a tua vida é proclamar o reino. Querido, quantos aqui querem um emprego que pague bem demais, que tenha belos benefícios, que tenha bônus no final do ano? Quantos aqui querem isso? O que você faz para você conseguir um negócio desse? Você estuda muito? Você trabalha muito? Você faz todo tipo de cursos para isso? Hoje em dia, a juventude que está indo para o mercado de trabalho sabe que se não falar inglês, esquece. Forget it. You won't get it. Se você não entendeu, vai estudar inglês.
Se você não fala inglês hoje, jovem, você não vai para lugar nenhum. Hoje inglês é o básico. Se você quer mesmo estar além, você já tem que falar o espanhol. Então, camarada, o pai e a mãe que tem condições, ele investe no filho tudo para ele conseguir essas coisas. Mas a Bíblia está dizendo que o mais importante não é o reino físico, é o reino espiritual. Por isso que eu estou te dizendo que se você quiser de verdade fluir, conquistar patentes maiores, conquistar bênçãos maiores, pisar na cabeça do inferno, do diabo, você tem que gastar tempo para se tornar um expert na palavra de Deus, discernindo o mundo espiritual, sabendo guerrear contra o diabo. Aí sim você vai sair da ralé e vai entrar num patamar diferente. Amém ou não? Em primeiro lugar, o reino. De maneira prática, alinhar a sua vida a isso. Você está falando de Jesus? Está na sua agenda participar de uma célula ou abrir uma célula? Porque esse é o chamado de Deus, meu irmão, para a tua vida. Ide por todo mundo e pregar o evangelho em todas as nações. Se você é uma pessoa que não está dentro dessa agenda, o reino não está em primeiro lugar, querido. Porque se você pegar o tempo inteiro que Jesus falou com os discípulos, ele os preparou para isso. Então vamos parar com o discurso. E eu estou falando aqui com a nata da igreja. Estou falando aqui com vocês que são líderes. Porque a grande maioria vem aqui todo domingo e enche a igreja para quê? Eu quero ser abençoado, eu quero ouvir uma palavra maravilhosa. Eu quero louvar. Eu quero sair daqui e o meu problema ser resolvido. Está errado. A razão de Deus para a nossa vida é nos preparar para ser uma bênção para o reino de Deus. Amém, queridos? Ou seja, você vai sair, vai pegar a sua família, vai botar dentro de um carro, vai por uma rodovia, você passa no posto, abastece o carro, calibra os pneus, tem que ter o carro balanceado para você viajar em segurança. Então, em primeiro lugar, diga assim: o alinhamento das prioridades. O alinhamento das prioridades significa espírito, alma e corpo santificados para Deus. Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Primeiro o espiritual, depois o emocional e por último o físico. O segundo texto que eu quero ler para vocês está em Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui é o alinhamento nos relacionamentos. Deus falou: para de olhar para o outro e querer julgar a vida do outro. Deus não te chamou para julgar ninguém. Você não conhece as razões, você não conhece o coração, você não conhece a história, você não conhece as verdades que estão ali. E o diabo, ele faz isso o quê? Para dividir a igreja. O propósito, a agenda do inimigo é sempre pegar o indivíduo que está direto na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e impedi-lo de fazer a vontade de Deus.
O inimigo quer te balear, quer te ferir, quer te deixar destruído. E ninguém melhor do que isso, do que os nossos próprios irmãos. Então, meu querido, eu quero dizer para você: não seja instrumento para destruir ou ferir ninguém. Só tem um juiz, que é Deus. Nós somos chamados para julgar a nós mesmos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer que você julgue a sua própria vida. Então, querido, preocupe-se primeiro com os seus problemas. Olhe primeiro para os seus pecados. Tem gente que vive julgando os outros. Entra na igreja e já começa a ver os defeitos. Ah, mas esse louvor está muito ruim. Ah, mas essa palavra eu não concordo. Ah, mas essa igreja é assim ou assado. E não olha para dentro da sua vida e não julga a sua própria vida. Isso é uma quebra do princípio espiritual, irmãos. Você está lutando no reino de Deus. Deus constituiu autoridades. Vai para o exército. Se você já fez exército, você sabe bem disso. Vai para o exército e passa por cima do teu comandante e chama a atenção de alguém na frente dele. O que é? Cadeia. O diabo é assim também. Ele te incita, depois te prende. Então, a igreja precisa estar sarada, tem que ser sã. Nós precisamos ser uma comunidade que é luz do mundo e sal da terra. Deus não chamou a igreja para ficar se degladiando. Quando a igreja começa a lutar uns com os outros, deixa de levantar a bandeira do reino. O inimigo é outro, irmãos. É lá que nós temos que ir. Então, em nome de Jesus, pare de ficar com o coração crítico em relação aos outros. Nós estamos em guerra. Nós somos alistados pelo Rei Jesus. A nossa chamada, a nossa obra é implantar o reino de Deus. Não é julgar o outro, não. Deus não te deu jurisdição para julgar a vida do seu irmão. O máximo que pode você fazer é arguí-lo. Está te incomodando aqui, vá até ele. Não fique compartilhando com os outros. Ore por aquela pessoa, porque olha, está em pecado. Você que está em pecado. Deus não abençoa os que ficam olhando para os outros para julgar e geralmente para condenar. Alinhamento nos relacionamentos. Quero citar um outro texto que fala também do alinhamento nos relacionamentos. Mateus 5, de 21 a 24. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém é quem? Quem está falando aqui? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, raca, será sujeito ao inferno de fogo. Olha para o teu irmão e diga assim: misericórdia. Diga misericórdia. Quem está falando isso é Jesus, meu irmão. Isso aqui não é light, não. Isso aqui não é light, não. Aqui está dizendo assim, ó: você que fica julgando e fica apontando o dedo para o outro, você vai ser julgado. E aí diz: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando,
faze a tua oferta. Aí tem gente que vai dizer, não, por isso que eu não estou dando oferta, eu estou magoado, pelo menos. É, porque tem gente que pensa que vai dar um nó em Deus, né? Jesus não falou para você não dar, não, deixa a oferta no altar, já é de Deus. Mas vai acertar com o teu irmão. Queridos, nem sempre você consegue acertar, porque tem gente que não quer acerto. Eu estou experimentando uma situação dessa. Já fiz de tudo que eu podia e do que eu não podia. Diante de Deus eu estou limpo, mas eu tentei. Agora, a Bíblia está dizendo para você que Deus não se agrada quando dois crentes estão com um relacionamento quebrado. Porque isso divide o reino, isso é estratégia do diabo. A Bíblia diz, casa dividida não se estabelece. Então, você que está dentro da sua casa, brigado com a tua mulher, brigado, fazendo guerrinha, fazendo joguinho, para com isso. Acerta com teu irmão e traz a oferta. Isso é mais um alinhamento. Então, em primeiro lugar, Mateus 6,33, o alinhamento das prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Qual que é a prioridade do reino? Diga espírito, alma e corpo, e não o contrário. Em segundo lugar, o alinhamento dos relacionamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do seu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do olho do teu irmão, ou do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Em terceiro lugar, mais um alinhamento nos relacionamentos. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, você está com um problema com teu irmão? Vai até ele. Ele está com um problema com você? Vá até ele. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Alguém falou sua. Não, é tua, é minha. De quem é a responsabilidade? Minha. Alinhar a vida com o reino é o que libera o favor e as bênçãos de Deus. O que o Senhor me mandou fazer é contar para vocês. Eu estou com as bênçãos aqui, ó, pronto para abrir as janelas dos céus, pronto para operar o meu propósito, que é te abençoar, para que você seja um instrumento poderoso na implantação do reino. Mas se você ficar buscando aquilo que é teu, a agenda da tua vida, aquilo que você deseja, eu não vou abençoar, porque a minha bênção, ela é condicional. É condicional, querido, é Jesus que está falando, não é brincadeira isso aqui não. Se você estiver colocando a tua vida em dia, e fazendo isso diante de Deus, você pode chegar para ele e falar, Deus, está aqui, ó, o Senhor tem para dar, e eu estou obedecendo. Ah, não estou? Então me diz o que eu não estou, que eu vou obedecer. Mas eu quero que o Senhor cumpra a tua promessa na minha vida. Agora, se não entrar no esquema, se não se dispuser a fazer o que o reino deseja para a tua vida, você está por sua conta. Porque em qualquer exército, querido, não existe ninguém que pode fazer a sua agenda. Chegou, como é que é o comandante de quando vai para uma guerra no exército? Quem que é o general? General é o cabeça, né? Coronel. Ele dá a estratégia e fala, você vai fazer isso aqui, ó, tua missão é essa. Aí o camarada fala, não, hoje não vou.
Hoje eu não estou afim. Hoje eu estou afim de ficar na minha. Coronel, só me dá essa liberdade, né? Tem algumas coisas pessoais para resolver. Desertor, cadeia. No reino de Deus você não faz quando está com vontade, você faz por obediência. Aprenda uma coisa: quando você está em guerra, ou você guerreia ou você morre. E Deus está dizendo que quem se dispuser, fala: Deus, eis-me aqui, eu estou no reino, eu vou implantar o reino, Ele vai te abençoar. E a tua vida, as áreas da tua vida que precisam ser resolvidas, Ele vai resolver. Jesus está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aí alguém pode estar dizendo assim: credo, que pesado. Eu não vim aqui para isso. Em quarto lugar, eu quero falar para vocês sobre o alinhamento da autoridade. Mateus 12, 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Tem um versículo bíblico que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Amém ou não? Quem é o nosso maior inimigo? Satanás. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo originou, todo o resto ele imita, mas uma coisa que nasceu nele é a mentira. Ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz também que ele é o ladrão. O que ele é o mentiroso. O que ele faz é roubar as coisas das pessoas. E ele começou por roubar a autoridade que Deus deu para o homem. Ele roubou de Deus a autoridade? Não. Deus ainda tem autoridade? E você tem autoridade? Eu quero te dizer que em nome de Jesus você tem autoridade. Jesus diz: toda autoridade me foi dada, por isso ide por todo mundo e pregar o evangelho entre as nações. Amém? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás tem roubado alguma coisa de você? Dinheiro, relacionamentos, sonhos. Ele tem roubado o propósito de Deus para a tua vida? A Bíblia diz que você tem que se alinhar à autoridade. Quando você se sujeita à autoridade de Deus, a segunda parte que você tem que fazer é repreender o diabo. Jesus está dizendo: olha, se você vai entrar na casa de alguém para saquear, primeiro você tem que detonar e amarrar o homem forte. Sim ou não? E tem muito crente que não entendeu que está lutando contra o diabo e o seu reino. Então, antes de você ficar chorando para Deus: Deus, tem misericórdia, toma posição contra Satanás, meu irmão. Você percebeu que ele está roubando alguma coisa da tua vida? Começa a orar, jejuar e começa a dizer: pode abrir a mão e soltar, porque é de Deus e é meu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A igreja, toma posição. Não é hora mais de brincar, nós estamos em guerra. Jesus já te deu autoridade. Você está alinhado, está andando em obediência, não está vivendo em pecado, não está fora do propósito. Então começa a guerrear, até o homem forte estar amarrado e você tirar ele da tua casa, da tua vida, do teu negócio, dos teus sonhos. Deus, porque Ele não vai pedir licença para você. Saiba disso, Ele vai atuar na tua vida todos os dias, 24/7. Começa a tomar autoridade para você ver. Começa a orar todo dia, jejuar. Começa a repreender, dar nome e dizer: você sai desse negócio aqui.
Vai fechar o negócio, está amarrado, começa a orar, fala, pode largar. Primeiro você pede a Deus, é isso, é para sair? É o que o Senhor tem para a minha vida? Se é, começa a guerrear por isso. Porque não vai vir de graça sem luta. Amém? O que você perdeu? Eu acho interessante. Quem é que já perdeu carteira? O que acontece quando você perde a carteira? Deixa para lá. Só tem 10 cartões de crédito. Deixa para lá. R$1.000 na carteira, deixa para lá. Quem já perdeu chave? O que você faz primeiro? Vou no chaveiro. Faça uma chave nova. Ninguém faz isso. Você pede a carteira, você vai procurar até achar. Você pede a chave, você vai procurar até achar. Agora, o diabo está roubando de você um monte de coisa e você fala, deixa para lá. Quem sabe se não foi a vontade de Deus? Meu querido, Jesus está te ensinando um princípio do reino. Amarra esse demônio. Amarra esse demônio que está te atazanando e manda ele embora. Fala, aqui não, na minha vida não, na minha família não, nas minhas coisas não, nas minhas finanças não. Amém, irmãos? Agora, como é que você, por exemplo, na tua área financeira, você amarra o devorador? Dando dízimo e ofertas. Hoje o diabo está levantando um monte de gente aí, não precisa dar dízimo. Tudo bem, para de dar, você vai ver, você não vai ser, a tua vida não vai ser avassalada, porque o diabo, o que ele está procurando é uma brecha, ele quer legalidade. Querido, sabe quem é o diabo? O diabo é o promotor, é o acusador, e ele só acusa em cima da lei. Então, tem gente que me escreve dizendo, pastor, eu estou passando por tanta dificuldade, você me libera de não dar o dízimo? Eu falo, mas de jeito nenhum. Ai, pastor, você está sendo duro comigo. Querido, se eu liberar você, além de você ser roubado, sou você também. Se você não quiser dar, o problema é seu, eu nem fico exigindo de você. Mas você sabe que perante Deus, para tapar a boca do devorador, é dar o dízimo e as ofertas. Não quer dar? Problema teu. Mas eu te autorizar a fazer a quebrar a lei de Deus, eu não sou louco. Amarra o demônio, sujeitando-se a Deus. Quando você se sujeita a Deus, fala, Deus, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. Deus, a minha alma não concorda, mas eu vou obedecer. É nessa hora que Deus fala, então agora toma autoridade. Porque, querido, a autoridade só tem quem se submete. Autoridade é cadeia de autoridade. Começa em Deus, depois vem nas cadeias de lideranças, pais, autoridades governamentais, autoridades jurídicas, autoridades espirituais. Sempre existe uma cadeia. E para você amarrar o maior dos inimigos, você tem que começar a se submeter a Deus. E em seguida, as leis do seu reino. Hoje em dia o que eu mais ouço são pessoas querendo anuência para pecar. E ninguém vem para você dizendo que não. Olha, eu tenho meus direitos. Olha, isso, aquilo. As pessoas querem anuência para pecar, querido. Eu posso te dar todas as anuências do mundo, mas Deus não vai te dar. E no frigir dos ovos não sou eu que te abençoo, é Deus. Então eu sou só aquela pessoa que te mostra o que a Bíblia diz. A decisão é tua. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, todo ato tem consequências. Quantos aqui querem a bênção de Deus? Alinha a sua vida ao reino. Porque o reino te protege. O reino é um guarda-chuva. O reino é uma cobertura. Quem age assim tem autoridade contra o demônio. Provérbios 6, 30 a 31 diz o seguinte:
Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que Salomão está dizendo? Olha, não parece certo que uma pessoa que está com fome roube para comer? Isso é o que parece, não parece certo? Você não fica compadecido? Só que quando ele é pego, ele tem que pagar 7 vezes mais. Não parece certo que o diabo roube a sua vida de alguma coisa? Quando você o amarrar, ele vai devolver 7 vezes mais, que ele é ladrão. Mas esse não parece certo é aquela coisa, mas é a economia que está indo mal. Quem está te roubando é o diabo. Mas eu estou passando essa dificuldade, mas isso é normal. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a hora que se amarrar ele, que ele não tiver mais autoridade para fazer o que ele está fazendo na tua vida, as bênçãos de Deus vão fluir 7 vezes mais, porque ele vai te devolver 7 vezes mais. Amém? Pode aplaudir o Senhor, diga eu creio. Tem um livro do Rick Joyner que eu acho maravilhoso, que é o Chamado, na batalha final, aliás os dois, mas eu não me lembro qual dos dois, acho que é o primeiro, que ele mostra a igreja como um exército de Deus lutando, todos feridos, com demônios subindo em cima. Gente, hoje você tem crentes morrendo de depressão. É o diabo que roubou a alegria. Tudo bem, existe a questão fisiológica, é claro que existe. Ele vai usar algo no mundo físico, mas é espiritual, a origem é espiritual. Então levanta a tua cabeça e entenda, você está debaixo de um comandante mais poderoso. Amém, irmãos? Toma posição, estou debaixo da autoridade de Jesus. Tenho autoridade sobre os demônios. Jesus disse: vocês terão autoridade sobre principados, sobre serpentes, sobre demônios. O exército de Deus não pode caminhar cambaleando. Tem que estar debaixo da cadeia de autoridade, tomar posição e tomar do diabo o que ele roubou. Amém ou não? Ore a Deus, amarre o valente, depois os despojos virão. Temos autoridade sobre o espírito de suicídio, espírito de falta, de depressão, de divisão. Falando do Brasil, para onde nós vamos? Vamos supor que o PT caia, vá todo mundo para a cadeia, e aí? Vocês acham que o que vem de depois vai ser diferente? Pior do que o indivíduo fazer uma coisa porque não tem muita certeza, ele está completamente enganado. Porque a estrutura desse país é uma estrutura que premia a corrupção. O que nós precisamos é de Deus nessa nação. O que nós precisamos é de homens alinhados com o Senhor, homens íntegros, que temam a Deus, que saibam que pode até esconder dos homens, mas de Deus não vão esconder. Então a igreja tem que começar a orar e não ficar entrando nesses movimentos como se isso fosse a salvação, gente. É claro que nós queremos a justiça, é claro, eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo não, eu não quero que caia, não, eu quero que caia tudo. Porque aí a justiça de Deus vai ser feita, mas em seguida, o que nós vamos fazer? Se a igreja não orar para que Deus levante os seus filhos que tenham um comprometimento com o reino, com a visão de reino, o Brasil vai continuar como está, irmãos. Em quinto lugar, eu quero falar do alinhamento do coração. Mateus 22, 36 a 39. Alguém chega para Jesus e diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez aqui, você está vendo a prioridade. Quem deve ser o alvo maior do meu amor? Deus. Em segundo lugar, meu próximo. Em terceiro lugar, eu. Como é que é no dia a dia das pessoas? Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, minha família, meu próximo. Em terceiro lugar, Deus. Queridos, Deus nunca vai aceitar o segundo lugar. Ou você coloca Deus como Senhor da tua vida, ou você vai viver uma vida manca. Amarás ao Senhor teu Deus, e aí fala, né, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com o teu corpo, tuas forças, daí por diante. O segundo lugar é o meu próximo. Então, portanto, se você tem uma esposa, você tem que amar mais a tua esposa do que a si mesmo. Por que os casamentos acabam? Porque as pessoas são egoístas. A verdade é essa: quando você está brigando com a tua esposa porque você quer que ela faça alguma coisa para você, você está pensando errado. Você tem que brigar com ela e falar: deixa eu te fazer alguma coisa, deixa eu fazer algo por você. Eu nunca vi ninguém batendo boca por isso. Onde é que nós vamos jantar, querida? Vamos numa casa de massa. Eu tinha vontade de ir numa churrascaria. Você quer ir na casa de massa? Ela fala: não, eu quero ir na churrascaria agora. Não, vamos na casa de massa. Não, vamos na churrascaria. Aí vocês começam a brigar. Não, isso não existe. Esse é um cenário que não existe. Mas o que Deus está dizendo é que se Deus for o primeiro, e muitas vezes é muito difícil amar o próximo, mas Deus está dizendo: se você ama a mim, faça por mim e ame esse teu próximo. E por último lugar, você tem que amar a si mesmo, porque quem não ama a si mesmo não atinge o seu potencial. Eu não mereço, eu não estou preparado. Deus vem, querido, Deus quer que você se ame. Deus quer que você se veja no reino como príncipe. Filho, eu te chamei para isso, eu te preparei para isso. Eu quero que você seja aquele que vai ser levantado. Deus, mas é tão grande. Mas em você eu posso fazer uma obra. É verdade, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer uma obra na minha. Eu topo, eu tomo posse, eu topo o desafio. Amém ou não? Primeiro Deus, depois meu próximo, e por último a mim mesmo. Deus quer abrir as janelas dos céus, querido. Olha para o teu irmão e diga assim: os tesouros de Deus não podem ser corroídos. Queridos, Deus quer abrir as janelas dos céus. Deus quer derramar os tesouros. Mas o nosso coração tem que estar em Deus. Vamos fazer um exercício aqui de pensamentos. Um brainstorm. Amar é servir, cuidar, renunciar, perdoar, honrar, respeitar, falar bem, ensinar, compartilhar, suportar, obedecer. Vocês já repararam como todos esses verbos que vocês usaram é para o outro? Vocês perceberam isso ou não? É sempre o outro. Eu suporto o outro, eu respeito o outro, eu honro ao outro, não é? Isso é amar. O reino de Deus é assim, queridos. Não é assim: eu me honro, eu me suporto, eu me amo. É sempre o outro. Primeiro Deus, depois o outro, e depois a si mesmo. Sabe,
O Velho Testamento tinha 613 leis. Isaías reduz para 11. Jesus para 2. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. Sim ou não? Porque quem ama a Deus, querido, obedece a Deus de cabo a rabo. Sabe, o que impede você de entrar na terra prometida não são os gigantes. O que impede são as vozes dentro de você. A derrota de Israel estava dentro do arraial, irmãos, não estava lá nos gigantes. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: os gigantes você vai ter que enfrentar, mas não são gigantes que te tiram da terra, são as vozes dentro do arraial. E aqui eu quero dizer que essas vozes estão dentro do teu coração. Quando você ama a Deus, ama o seu próximo e ama a si mesmo, ama aquilo que Deus te fez, porque tem gente que vive olhando para os outros e diz: eu queria ser assim, eu queria ser magro como Daniel, eu queria ter a pouca fome que tem o Zé Luiz. A gente sai para comer, eu vou logo na massa. O Zeca come um grelhadinho. Eu falo: se eu comesse isso aí, eu pesava 70 quilos. A gente quer sempre ser o outro. Você tem que se amar, você tem que olhar para dentro de si mesmo e falar: Deus, obrigado por aquilo que eu sou, aquilo que o Senhor fez de mim. Eu posso melhorar, e Deus vai fazer isso na tua vida. Mas se você, querido, olhar para dentro de você e tiver prazer de quem Deus fez você ser, você não vai invejar o outro, não vai desejar o do outro. Ontem, quem esteve aqui, Deus deu uma palavra maravilhosa para a Lília. Eu vou pedir para ela um dia pregar essa, porque é uma revelação que Deus deu para ela sobre os 10 mandamentos, extraordinária. Mas tem a ver com isso, amém? Alinhamento do coração. E por último lugar, Mateus 23, de 25 a 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o teu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Esse é o alinhamento do mundo interior. É mais fácil você tirar a lama de fora do que tirar a lama de dentro. A gente se preocupa muito com o nosso exterior, né? Porque as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o interior. E o que Deus falou comigo aqui, irmãos, é que se cada um parasse de olhar e acusar o outro, e fizesse uma autoanálise: como está o meu coração? Como está a minha vida? O que, Senhor, eu preciso limpar? Jesus falou para o fariseu: você é um hipócrita, porque os fariseus, eles andavam com vestes brancas para exalar santidade, mas era tudo bandido. E o pior é que eles se achavam bons, eles se achavam tão bons a ponto de Jesus estar fora do padrão. Tem gente, meu irmão, que se Jesus viesse, ia condenar Jesus. Jesus ia estar fora do padrão, porque são pessoas que não olham para si mesmas. Agora, Jesus está dizendo: limpa primeiro o copo por dentro. Em outras palavras,
Senhor está mandando a gente fazer uma limpeza pessoal. Confessar pecado. Porque o inimigo, ele sabe. Vocês se lembram que quando falaram para Balaão amaldiçoar, o que Balaão fazia? Ele recebia o dinheiro, chegava na hora do vamos ver, ele abençoava. Não era louco, né? E os camaradas foram ficando irritados, né? Não, nós vamos te matar desse jeito. Nós mandamos você amaldiçoar o povo de Israel, você vai lá e abençoa. Balaão falou, faz o seguinte, amaldiçoar não tem como amaldiçoar, porque é o povo de Deus. Vai ter um jeito de você vencer esse povo de Israel. Manda mulheres estranhas para se casarem com eles, para contaminar o povo. Porque se eles entrarem em processo de adultério e de pecado, Deus vai pesar a mão sobre eles. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus abomina as obras de nicolaítas e de Balaão. Por quê? Porque são pessoas que por fora parecem ser santas, mas por dentro são malignas. Tramam, planejam. Cuidado, meu querido, quando você entra em fofoca. Cuidado, porque toda fofoca significa que você quer destruir alguém, que você quer puxar o tapete de alguém, que você quer derrubar alguém, que você quer envergonhar alguém. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de transgressões. Se você descobre que teu irmão está em pecado, você tem que cobrir a vida dele, não expor a sua vergonha. Você tem que ir lá pessoalmente dizer, você está em pecado, deixa essa vida, mas o teu coração tem que ser guardar a vida dele e não expô-lo. Amém? Agora você precisa pedir para Deus todo dia, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a ser mais crente, me dá autoridade sobre essa área que eu quero pisar na cabeça do diabo. Amém? Isso é estar alinhado com o reino, meu irmão, porque o reino é de Deus. A tua história é só uma partezinha bem pequenininha no meio dessa trama, dessa rede. O chamado de Deus para a tua vida é acrescentar, é fazer a obra. Queridos, esse ano, você quer viver uma vida de favor, é ano de você abrir células, ganhar vidas, evangelizar, viver para o reino. E eu quero te desafiar, se Deus não vai abrir as janelas dos céus e não vai abrir portas de emprego, vai te dar promoção, vai fazer que na tua vida seja contramão da história do Brasil. Amém ou não? O Senhor me mandou trazer essa palavra para você. Primeiro, temos que nos alinhar ao reino, irmãos. E aqui são princípios simples, que todo mundo sabe, mas que é muito difícil de fazer. Quantos aqui hoje querem tomar uma decisão diante de Deus, de dizer, Senhor, eu quero estar alinhado ao reino? Vamos ficar de pé então. Ore comigo, diga, Senhor meu Deus, na minha vida, que as primeiras coisas sejam as primeiras. Eu quero alinhar as minhas prioridades. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não a minha vida, não a justiça própria, mas o teu reino e a tua justiça. E eu quero viver, Senhor, neste ano, para experimentar as coisas que serão acrescentadas por causa da minha obediência. Primeiro o espírito, depois a alma e por último o corpo. Diga, Senhor meu Deus, eu quero estar alinhado nos relacionamentos, naquilo que depender de mim, Senhor. Eu quero restaurar o que está quebrado. Naquilo que depender de mim, Senhor, não quero julgar o meu irmão, mas julgar a mim mesmo. Espírito Santo, guarda a minha mente, guarda o meu corpo, guarda a minha alma, guarda as minhas palavras. Fala comigo quando eu usar de maledicência.
Fala comigo, Senhor. Se eu estiver promovendo divisão e não a unidade, Senhor, ajuda-me a estar alinhado à autoridade, a autoridade de Deus na minha vida. Ajuda-me a sujeição em todas as áreas, aquelas que são fáceis e aquelas que são difíceis. Senhor, ajuda-me a ser um filho obediente, para que a tua cobertura, que a tua sombra, que a tua bênção esteja sobre a minha vida. E quanto aos inimigos da nossa alma, em nome de Jesus, eu tomo autoridade para repreender Satanás e todos os seus demônios na minha vida, na minha família, na igreja, na nossa cidade e na nação brasileira. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a autoridade, o senhorio de Jesus Cristo sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Pai, quero também me alinhar, Pai, em nome de Jesus, no meu coração e no meu mundo interior. O meu coração, Senhor, eu quero aprender a te amar acima de todas as coisas, e quero ser capaz de amar o meu próximo como a mim mesmo. Alinha isto na minha vida. E por último lugar, Senhor, eu quero alinhar o meu mundo interior, meus pensamentos, os pecados escondidos, minhas fraquezas, alinhar a tua vontade. Senhor, eu quero ser santificado, separado para uso exclusivo do Senhor. Eu não quero ter agenda paralela. Eu não quero fazer nada, Senhor, que não tenha o teu aval. Até o meu lazer, as minhas férias, até, Senhor, aquilo que é para meu benefício, que seja para o teu reino. E eu tenho certeza que todas as demais coisas me serão acrescentadas, em nome de Jesus. Amém. Eu vou publicar esse estudo no site da igreja. Que você, durante esse ano, possa ter isso na sua vida sempre. De tempos em tempos você dá uma olhada de novo. Faça lá uma autoavaliação. É muito comum nas empresas, né? Os chefes, eles avaliam o desempenho dos seus subordinados. Mas essa é uma avaliação que você só vai fazer de si mesmo. Não faça do teu irmão, faça de si mesmo. Porque se você fizer, você será um instrumento de bênção. Você entendeu o que Deus está te falando? A coisa mais importante da tua vida, a razão da tua existência, é estar alinhada ao reino. Sabe aquelas promessas que você fez e nunca cumpriu? Aliás, isso é o que dizem, né? Promessa que o indivíduo faz quando está morrendo, ele não cumpre. Sabe aquela promessa que fala: o ano que vem eu vou fazer exercício físico, o ano que vem eu vou emagrecer. Querido, o ano que vem chega e você não faz. Esse é o nosso problema. A gente não quer pagar o preço. Mas a promessa de Jesus, querido, é irrevogável. Você está me entendendo? É irrevogável. Ninguém pode desviar Jesus 1 milímetro do seu propósito. Quando Jesus entrava, os demônios falavam: Senhor, não vieste antes da hora não? Porque eles sabiam que se Jesus estivesse ali com o propósito de mandar eles embora, eles iam embora. Toma posição, igreja. Deus quer levantar a igreja acima de todas as dificuldades. Deus quer iluminar a sua glória sobre a tua vida, de maneira que você seja
profeta do Altíssimo. Essa é a hora. Crise é o melhor momento para a igreja se levantar, porque na crise as pessoas estão enternecidas. Essa é a hora da igreja ser levantada na crise. E Deus está falando: alinhe-se ao reino. E quem se alinha ao reino estabelece prioridades. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido.